A relevância que tem a comunicação, e ontem o senador Fleury e eu fomos protagonistas do testemunho pessoal da relevância que tem a comunicação, e em particular da TV Senado e a Rádio Senado, pelo que ela nos aproxima das pessoas, das terras de onde nós viemos. Sejam as nossas cidades, sejam os nossos estados ou as nossas regiões. Então, aqui, quando Vossa Excelência fala do Sergipe, ou das regiões mais caras ao senhor, ou o senador Cacildo fala da sua Santa Catarina, ou o senador Fleury do seu Goiás, e eu do meu Rio Grande, nós vemos que há uma atenção redobrada, porque esses telespectadores ou ouvintes da rádio estão sintonizados e prestando atenção, porque essa é a nossa missão, é de representá-los aqui, mesmo aqueles que não votaram em nós. Mas nós temos essa responsabilidade, então por isso que todos temos esse grande compromisso. E eu queria então, ao renovar os cumprimentos pelo trabalho da TV Senado, logo vou abordar a questão da comunicação, mas eu queria começar o meu pronunciamento nesta tarde, lamentando porque sou de um estado como Santa Catarina, e Paraná também, um pedaço da Bahia, são estados produtores de tabaco. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de tabaco. Quero saudar o senador Pedro Simão, nosso grande senador do nosso Rio Grande do Sul, o senador Suplicy também nessa sessão. O Rio Grande do Sul, o senador Cacildo e também o Santa Catarina são estados produtores de tabaco. E a produção de tabaco está concentrada, senador Cacá Andrade, nas pequenas propriedades familiares, de até 20 hectares. 20 hectares. Ou seja, agricultura familiar típica, que é a produção de tabaco, seja no meu estado, seja em Santa Catarina ou no Paraná. E 85% da produção de tabaco é destinada ao mercado externo, portanto, divisas. E a renda per capita dessas regiões é uma renda per capita alta, porque é um produto de exportação. Há um grande empenho e envolvimento dos movimentos sociais ligados aos trabalhadores, como a FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, no Rio Grande do Sul, como outras entidades, a AFUBRA, a Associação Brasileira dos Fumicultores, todas elas voltadas à agricultura familiar. Portanto, eu sempre tive uma posição clara de defesa desses produtores. Alguns municípios do meu estado dependem basicamente da receita auferida da produção e da comercialização do tabaco, que é, como eu disse, 85% de toda a produção destinada ao mercado externo. Pois bem, foi criada até uma associação dos municípios produtores de tabaco, cujo presidente é o prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirsch, com muita honra do meu partido. E está se realizando, neste momento, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que está se realizando em Moscou, na capital da Rússia, e está definindo as recomendações para reduzir o consumo mundial do produto, no caso, tabaco. Não sou fumante, mas não posso abrir mão, como senadora do Rio Grande do Sul, de um estado produtor, em que milhares de famílias dependem dessa produção para o seu sustento, para a educação dos seus filhos, dessa produção, que é exportada, 85% é exportada, eu não posso deixar de defendê-los aqui. Assim como não posso deixar de defender os interesses dos municípios, que são municípios produtores e que têm na sua receita o maior percentual de arrecadação advinda da produção e comercialização de tabaco. Essa convenção quadro que se realiza em Moscou, alguns parlamentares e prefeitos do meu estado, eu imagino também de Santa Catarina, foram para participar dos debates, ou pelo menos para ouvirem, sendo ouvintes dos debates dessa Convenção Quadro lá em Moscou. Eu estou extremamente estarrecida porque um dos deputados que está presente, Adolfo Brito, acompanhando a delegação brasileira, presente em Moscou, está impedida de ter acesso aos debates sobre as relevantes e sensíveis questões para os municípios produtores de fumo. Importantes atores desse processo de transição, que é a chamada reconversão do tabaco para uma outra cultura, mas que obrigatoriamente tem que dar a eles a mesma renda oferida pelo tabaco.
nesse processo de reorganização da indústria do fumo e da produção familiar, que depende dessa atividade para sobreviver, mas para a renda, para a escola dos seus filhos, enfim, para a sua formação. Além do meu correligionário progressista, Adolfo Brito, também estão na delegação brasileira os deputados Marcelo Moraes, que é do PTB, Pedro Pereira, do PSDB, o presidente do Sindicato Rural de Candelária, que é um município também grande produtor de tabaco, e representante da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Mauro Flores. O presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, e o prefeito de Venâncio Aires, do PDT, outro partido, Ayrton Artos, médico, presidente Caca Andrade, representante do Sindicato de Tabaco do Rio Grande do Sul e representante de empresas da indústria de fumo do nosso Estado. Eu falo, portanto, de um fórum e de um fórum internacional que interessa não só a região sul do nosso país, mas ao Brasil devido aos impactos econômicos e sociais, de modo especial, dessa atividade em nossa economia e na balança comercial brasileira. Para se ter uma ideia da dimensão desse setor, mais de 160 mil agricultores estão envolvidos nessa atividade que gera 30 mil empregos diretos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Portanto, além da Comissão Nacional que acompanha a implementação do Tratado Internacional, assinado pelo nosso país em 2003 e ratificado 2 anos mais tarde, seria relevante termos, nesse debate internacional, as contribuições e as percepções desses agricultores sobre a redução da área cultivada e a limitação de financiamentos públicos para essa atividade. É preciso lembrar que, quando a Convenção Quadro foi ratificada pelo nosso país, foi assegurado que não seriam adotadas medidas que prejudicassem a produção nem as famílias dos agricultores. Isso parece que não está acontecendo. Atualmente, o Brasil é o maior exportador mundial de tabaco. No ano passado, o país embarcou 627 mil toneladas de uma safra de pouco mais de 720 mil toneladas. As vendas para 102 países representam 1,53% do total de todas as exportações brasileiras no período. É uma atividade profissionalizada que tem se desenvolvido, considerando a realidade dos produtores familiares brasileiros, sem deixar de lado avanços ambientais importantes ou questões sociais como o trabalho escravo. São equações e variáveis relevantes que envolvem também saúde pública e questões sociais e econômicas, necessitando, por isso, da participação daqueles que são agentes do processo, os produtores da agricultura familiar e também das políticas públicas para essa área. Vale lembrar também que, em maio, participei com as lideranças da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco de uma reunião com o secretário executivo do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Eduardo dos Santos, para reafirmar a intenção dessa cadeia produtiva em ser ouvida pelas autoridades brasileiras nas discussões anteriores à 6ª Conferência das Partes dessa Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Naquela reunião, participaram também o deputado federal Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina, e o prefeito de Santa Cruz do Sul, como eu disse, presidente dessa entidade, Telmo Kirst. Foi uma oportunidade para, de modo transparente e responsável, expormos as necessidades e os desafios da agricultura familiar que depende ainda hoje do fumo, para esse processo da reconversão, que é a substituição do tabaco por outras culturas que precisam necessariamente ter a mesma rentabilidade para poder atender a demanda dos agricultores. Esses produtores trabalham em pequenas propriedades e é, por isso, uma atividade com enorme alcance social. Naquela conversa participaram também, em maio deste ano, o prefeito de Canoinhas, Santa Catarina, Beto Faria, o prefeito de São João do Triunfo, do Paraná, Marcelo de Stefano, o prefeito de Rio Azul, do Paraná, Silvio Girardi, o vice-prefeito de São João do Triunfo, Edson Ruskowski, e o vereador de Rio Azul, Jair Boni, além do presidente do Sinditabaco, Iron Schunk, e do diretor secretário da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, Romeu Schneider, e o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, Carlos Galan. É, portanto, uma mobilização legítima e uma voz que precisa ser ouvida, inclusive nos fóruns internacionais. Eu gostaria que o Ministério das Relações Exteriores, na sua representação da nossa embaixada em Moscou, desse pelo menos atenção e uma cobertura para essa representação que tem a legitimidade de estar representando o Parlamento
e prefeituras municipais de regiões que têm um impacto econômico e social muito relevante. Então, é esse pedido que eu faço aqui para salientar a relevância dessa iniciativa dos nossos parlamentares. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Cacildo Maldaner, de Santa Catarina. Senadora Ana Amélia, eu quero me associar às preocupações de Vossa Excelência quando analisa esse tema que ocorre agora nesse encontro internacional em Moscou. E traz isso aqui no Senado Federal, porque, na verdade, isto vem se debatendo há tempo. O Rio do Sul é muito forte nisso, o Paraná e, inclusive, o meu estado, que é Santa Catarina. O minifúndio é extraordinário. A Excelência ainda citou há pouco Canoinhas, que fica no norte catarinense. Nós temos o Alto Vale do Itajaí, aqueles municípios pequenos ali, o minifúndio, muito forte a produção de fumos. Nós temos o oeste catarinense também, com minis produtores, tanto com o tabaco burley, o comum, como dizem, intensidade, milhares de produtores há anos, de pai para filho, que vem se dedicando nisso, e sei também da intenção, das lutas de começar, como diz Vossa Excelência, a reversão, a reversão disso para uma outra produção. Dizer, uma alternativa no lugar, num X pedaço de terra, que são meu minifúndio, produzir o quê? Produzir algo que também dê renda, satisfação, dignidade às famílias. Aí não sei se é a pastagem, não sei se são fruticultura, ou é outros produtos que venham a equilibrar, a equiparar a produção de fumos. Quer dizer, essa transição, essa alternativa, há que haver a participação de políticas públicas, a participação do governo, a preocupação, e isso, inclusive, num tratado internacional, por que não? E Vossa Excelência invoca o Ministério das Relações Exteriores. Eu diria que daí, em cima disso, eu acho que aí o governo brasileiro tem que procurar, através dos seus órgãos específicos, cuidar disso. Nós precisamos, aos poucos, ir criando alternativas para que as gerações que vão chegando poderão ir alterando. Há uma ideia de conseguir fazer uma alternância, mas temos que oferecer as condições para isso. Essas famílias possam ter dignidade, pensando na saúde, daí, a longevidade, que hoje a ciência estimula muito a isso, é fundamental. Inclusive até em países produtores de coca. Também há uma ideia, a Bolívia, o Paraguai, por exemplo, milhares de famílias que vivem, porque há o incentivo do governo, aprenderam na época a produzir coca. Agora, a ideia de que acordos que comecem a alternar alternativas, que essas famílias possam ter renda produzindo outras fontes, e não a coca. Quer dizer, isso tem que haver estímulos, eu acho que tem que haver um fomento do governo. Não é só a perseguição, etc. Tem que haver o estímulo. A mesma coisa é o tabaco que nós temos no sul do Brasil, sem dúvida alguma, milhares e milhares de famílias, como disse Vossa Excelência, declarou, que estão nessa luta. Quero lhe cumprimentar pela preocupação que traz a tribuna do Senado na tarde de hoje. Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner, pela relevante contribuição a essa manifestação, em que eu renovo aqui o pedido para que o Ministério das Relações Exteriores, a exclusão de um setor que é protagonista e interessado direto nessa questão, não é uma atitude democrática, muito menos diplomática, e muito menos condizente com a responsabilidade que tem o Ministério das Relações Exteriores, como agente republicano e público, de acolher todos os demandantes numa causa tão relevante quanto essa, que é a Convenção Quadro que trata do tabaco. Então, não vamos discutir a questão apenas do ponto de vista de que é a decisão das Nações Unidas, mas também dar abrigo ao contraditório. Democracia sem respeitar o contraditório não é democracia. Eu renovo aqui, por conhecer a qualidade do Ministério das Relações Exteriores e da diplomacia brasileira, eu renovo aqui o pedido para uma cobertura mínima a essa representação que está lá legitimamente representada para ser, pelo menos, ouvinte da Convenção Quadro em Moscou. Eu queria, antes de encerrar, senador Cacá Andrade, caros colegas senadores, lembrar, porque hoje é um dia muito importante. Às 22 horas, nós vamos ter no estúdio da TV Bandeirantes o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos à presidência da República, a candidata à reeleição Dilma Rousseff e o candidato à presidência, o senador Aécio Neves, PT e PSDB. Será um espaço democrático para que os eleitores possam comparar as propostas dos dois candidatos.
A imprensa, nesse caso, será mediadora e uma importante prestadora de um serviço social, político e institucional relevante. Mostrar aos eleitores as diferenças de ideias e de propostas ao Brasil que precisamos para os próximos 4 anos. Falo isso porque, apesar do relevante papel institucional da mídia, têm sido recorrentes os ataques ao trabalho dos jornalistas e das instituições de comunicação, essenciais à construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Aliás, o relatório da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, apresentado na 44ª Assembleia Geral da Associação Internacional de Radiodifusão, mostrou um lado obscuro e preocupante da atual realidade brasileira que fere, de modo severo e violento, a liberdade de expressão em nosso país. Esse evento, que terminou no último sábado, dia 11, com a presença de representantes das 3 Américas, da Ásia e Europa, na cidade do Panamá, mostrou, com base no relatório brasileiro, que no último ano o Brasil registrou, lamentavelmente, 173 casos de violência contra profissionais e veículos de comunicação. Foram agressões, ataques, ameaças, intimidações, censuras, condenações e até, o pior, a violência máxima, assassinatos. De acordo com esse relatório, foram registradas 66 agressões no período, sem contar os casos ocorridos durante as manifestações da Copa do Mundo, quando houve 35 ocorrências de violência contra profissionais e veículos de comunicação. Desse total, 30 registros são de agressões e intimidações, a maioria cometida por manifestantes e policiais militares. Só no último ano, 7 profissionais da imprensa foram assassinados. Mesmo após o reforço das medidas de segurança contra jornalistas, após a morte trágica do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, as violações continuam. O número de ataques ao patrimônio de veículos de comunicação chegou a 15 no último ano, 5 vezes a mais do que no período anterior. Sedes de rádios e de jornais, além de automóveis, foram incendiados ou depredados. É lamentável, uma situação grave e preocupante. Não se pode perder de vista que, sem liberdade de expressão e sem atuação livre e responsável da imprensa, os retrocessos democráticos são inevitáveis. Por isso, a necessidade de permanente vigilância. Falo isso porque muitos desses condenáveis comportamentos também têm vigorado no atual momento político eleitoral, inclusive nas redes sociais, espaço que deveria ser livre para o debate respeitoso e as discussões das ideias. Alguns, munidos de revolta e descontentamento, criticam duramente, com excessivas e impiedosas agressões verbais, pessoas com visões políticas opostas ou diferentes. Não à toa circula na internet um movimento para tentar frear esses excessos no mundo digital, com os dizeres: é preciso amar se não houvesse eleições. Muitos internautas têm cobrado, sobretudo nas redes sociais, a livre expressão, a liberdade de ideias e o debate político construtivo e propositivo. Foi assim que nós conduzimos uma eleição no Rio Grande do Sul, no primeiro turno. E é assim que está sendo conduzida agora, no segundo turno, por José Ivo Sartori, do PMDB, que disputa o governo do nosso Estado, com o nosso apoio e, com toda a certeza, terá sucesso nesse grande desafio. Esse deve ser o espírito desse importante momento da democracia brasileira, que se estenderá até o próximo dia 26 de outubro, quando teremos no segundo turno para eleger o presidente da República e os governadores de 13 estados, mais o Distrito Federal. Vale lembrar que na última pesquisa Census, divulgada no último sábado, também nós estamos vendo aí uma disputa interessante entre os 2 pretendentes ao governo federal. Nós temos que examinar também, e por conta do que aconteceu em relação aos trabalhos dos institutos de pesquisa, a variedade e a diversidade de resultados não se conferindo com o que aconteceu de fato nas urnas. É preciso, portanto, que tenhamos, dentro desse processo, um trabalho sério, depois do segundo turno, para examinar aqui, nesta casa, todo o andamento das coisas que dizem respeito, primeiro, a assegurar total garantia da liberdade de expressão. Não se pode dizer que a imprensa no Brasil hoje é o maior partido de oposição, simplesmente pelo fato de estar exercendo o seu poder, o poder de criticar. Não podemos compactuar com esta posição, que eu penso é de um sectarismo atroz e que não ajuda a contribuir. A imprensa tem que ter a sua liberdade. Muitas coisas que a imprensa disse a meu respeito, nem sempre eu achava que aquilo estava correto. Mas jamais liguei para um jornalista para dizer isso não está certo.
É o direito que cabe, e aí a responsabilidade de cada um de dizer a verdade. Não aquilo que vai ali na telha, imaginar que vai acontecer, ou que entrar na cabeça do líder político, do governante ou de um candidato. Não é isso. Mas isso também não me dá o direito de ligar ou de impor a ele o pensamento que eu quero. Então, a liberdade, a beleza dela, a liberdade de expressão é exatamente essa, de as pessoas assumirem a responsabilidade pelo que dizem, pelo que escrevem e pelo que falam. E é exatamente aí que reside a grande força da liberdade de expressão. E a democracia brasileira será quanto maior, mais forte e consolidada, quanto maior for essa liberdade. Mesmo que as pessoas e os donos do poder não gostem das verdades que sejam ditas, as chamadas verdades inconvenientes. De meu lado, muitas vezes, achei injustas críticas, mas em nenhum momento liguei para reclamar. Porque é assim mesmo que se constrói a democracia, é dessa forma. E nós temos que aprender com as injustiças também, porque um dia a justiça será feita. E é nesse dia que nós vamos bater no peito e dizer: que bom, eu acredito na justiça, mas eu acredito, sobretudo, na liberdade. E é ela que tem que ser defendida com toda a força. Posso não concordar com nenhuma palavra do que o meu opositor diga, mas tenho que defender até a morte o direito de ele dizer sempre e de ele falar a verdade. Penso que esse é o maior compromisso que nós temos aqui nesta casa, a casa que representa não só a República, mas ela representa também, em grande medida, a população, a sociedade brasileira. E é muito bom estar aqui com parlamentares da qualidade dos que compõem o Senado Federal, de todos os partidos. Eu estou gratificada por conviver e aprender a cada dia, com cada um, uma experiência nova de vida. Mas a maior delas, o maior valor é poder estar aqui usando essa tribuna e defendendo as minhas ideias e os meus pontos de vista. Muito obrigada, senhor presidente Jorge Viana. Olha, senadora Ana Amélia, eu queria cumprimentá-la. Você sabe do carinho, da estima que a gente tem. Sei que Vossa Excelência acaba de vir de uma batalha dura, difícil, que é um processo eleitoral que a gente conhece tão bem. Eu não poderia perder a oportunidade de cumprimentá-la, dizer que é uma honra tê-la aqui de volta. Claro, sei do sonho de Vossa Excelência e de uma parte dos gaúchos de tê-la como governadora, mas é resultado disso que a gente conquistou e que a gente valoriza tanto, que é o processo democrático de livre escolha. Então, bem-vinda de volta a casa. Pelo menos tem uma vantagem, vou ter mais tempo para compartilhar com a boa convivência de Vossa Excelência, com a amizade que a gente tem em casa, que a gente se frequenta. E, por um lado, eu sei que tem alguns amigos seus que estão felizes, que poxa, agora a gente vai ter a Ana Amélia de volta e não a governadora do Rio Grande. Mas é a escolha do povo do Rio Grande que vença lá o e essa escolha, primeiro, eu tenho a alegria de lhe agradecer as generosas referências e dizer que eu terei mais 4 anos para aprender com o senhor da boa política. E segundo, dizer que os eleitores do Rio Grande do Sul, homens e mulheres, decidiram que eu ficasse aqui. E essa decisão, para mim, é a soberana, a decisão mais importante. E sábia, os eleitores sempre sabem o que decidem. Então, muito obrigado ao senhor pelas boas-vindas e vamos juntos ajudar a construir um Brasil cada vez melhor.